aqui, né? Na aula passada, cara, a gente trabalhou com a lei de Snell, ou Snell, né? E o coautor, que é o famoso René Descartes, né? E ela é uma equação matemática que, cara, permite calcular qual é o ângulo, né, que a luz vai desviar quando sofre refração. Para quem não veio na aula passada ou está perdido, a equação é essa, ó, N1 vezes seno do ângulo I é igual a N2 vezes seno do ângulo R. Brincou, não sei ou não ser, eis a questão, né? Quando que eu vou usar a lei de Snell ou a lei de Snell? Quando eu ver a luz trocar de meio, sofrer refração, e eu tiver que fazer um cálculo matemático envolvendo o ângulo. Então, se eu ver que a luz vai trocar de meio, cara, o exemplo que a gente colocou na aula passada é ela passando do ar para a água. Quando eu ver ela trocar de meio, tá? Ela bateu, entrou. Se eu tiver que fazer conta em termos de ângulo, quem vai resolver a sua vida é a lei de Snell. Você vai traçar uma reta, cara. Vai traçar uma reta, ó, que forma 90 graus com a superfície de separação. E aí você vai ter um N e um ângulo antes do desvio, tá? Ó, tipo aqui, ó, aqui, sei lá, 30. E vai ter um N e um ângulo depois do desvio. Esse ângulo antes do desvio a gente chamou de I, ângulo de incidência, e depois do desvio R, o ângulo de refração. Foi isso que nós treinamos na aula passada, a lei de Snell, e quando precisarmos fazer cálculo e sentirmos, né, o feeling seu, sentir que a questão vai para uma pegada de ângulo, a equação que resolve a sua vida é a lei de Snell. Enfim, hoje vamos falar sobre um fenômeno importante chamado reflexão interna total e um ângulo, cara, muito especial para a gente, conhecido como o ângulo limite, e comentar um pouquinho sobre as fibras ópticas. Não dá para mim explicar o que é uma fibra óptica, como que ela funciona, se você não entender o que é o que a gente chama na física de ângulo limite e o fenômeno de reflexão interna total. Então é aqui que nós começamos a nossa aula de hoje. Cara, vamos lá. Se eu imaginar que tem essa lâmpada aqui dentro da água, mano, quando eu ligar ela, ó, né, ela vai emitir luz para todos os lados, não é isso? E quando a luz tentar sair, cara, do ar, da água pro ar, ela está indo de um material mais duro, que é a água, e vai tentar ir para o ar, que é mais mole. Quando ela vai do mais duro para o mais mole, se o trem fica mole, ela abre a perna, né? Então, quando a luz entrar aqui, ó, né? Essa seria a trajetória dela, né? Mas como o ar é mais mole que a água, ela abre a perna. Ó, tchuk-tchuk, né? Tchuk-tchuk, tchuk-tchuk, abriu a perna, né? Agora, cara, o que a lei de Snell diz pra gente? A lei de Snell diz pra gente que se eu fizer a conta antes e se eu fizer a conta depois do desvio, meninos, o resultado é o mesmo. Então, na lei de Snell, se eu fizer a luz bater mais na frente aqui, ó, pá, aumentei o ângulo. Se eu aumentar o ângulo de incidência, o lado de cada conta aumenta. E aí, como o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, para compensar, o ângulo de refração também vai ter que aumentar. Então, se a luz bater com um ângulo maior, ela vai abrir mais ainda a perna. Mas, ó, dá para ver que no primeiro ela abriu a perna e no segundo abriu bem mais. Quanto maior o ângulo de incidência, a lei de Snell garante para a gente que maior também vai ter que ser o ângulo de refração. Só que se eu abrir demais essa perninha, você entende que vai chegar uma hora que a luz vai sair rente à superfície de separação? Então, cara, toda vez que a luz tentar ir do meio mais duro para o meio mais mole, nós vamos ter duas possibilidades. A luz pode abrir a perninha e sofrer refração, igual tá aqui a luz verde, ó, entrou, bateu, abriu a perna que eu tive refração. E pode acontecer, cara, dela abrir tanto a perninha, cara, a luz vermelha, ó, bateu com ângulo maior, ela abre tanto a perna que agora ela sai, cara, rasante. Ela está saindo rente à superfície de separação. Quando isso acontecer, cara, tá? Esse ângulo aqui nós vamos dar um nome especial para ele. Nós vamos chamar ele de ângulo limite. Por quê? Porque ele vai servir como uma fronteira. Um outro raio de luz que bater com um ângulo maior, tipo roxo, vai abrir mais ainda a perna. E se ele abrir mais ainda, ó, tchuk, 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 tá vendo o cantinho aqui? Viu que ele voltou para dentro da água de novo? Então, esse ângulo aqui, ele serve como uma referência. Calma, relaxa. Já me chamaram aqui no bate-papo particular. Calma que eu vou dar um tempo para você dar uma captura de tela. Vou fazer um resuminho aqui no quadro, tá? Mas eu só quero sua atenção aqui.
Estou gravando a aula também para depois te mandar. Então, relaxa. Só presta atenção. Esse ângulo aqui, ó, na luz vermelha, ele vai servir como uma referência. Esse ângulo aí, ao invés de eu chamar ele de I, aqui na lei de Snell, ou Snell, eu vou chamar ele de L, de ângulo limite, tá? Para ser o ângulo limite, eu tenho que forçar a luz sair fazendo 90 graus com a normal. Então, na hora de eu usar a lei de Snell, ao invés de eu colocar R aqui, ângulo de refração, eu vou trocar por 90. Por que eu estou fazendo a luz sair com 90? Porque esse aqui vai ser uma fronteira. Antes do ângulo limite, tipo a luz verde, eu vou ter o fenômeno de refração. E depois desse ângulo, olha para a luz roxa, ela vai bater, abriu tanta perna que voltou de novo para cá. Eu tive a reflexão. Então, cara, quando eu ver a luz tentar ir do material mais duro para o material mais mole, eu tenho duas possibilidades. A luz pode abrir a perna e sofrer refração, ou ela pode abrir tanto a perna e sofrer o quê? A reflexão interna total. Então, para mim saber o que vai acontecer com a luz, eu tenho que calcular esse ângulo limite. Se eu calcular ele e ver que ele deu 40 graus, significa que se a luz bater com um ângulo abaixo de 40, tipo 30, vai ser igual a luz verde. Ela vai bater, vai abrir a perna e vai sofrer refração. Se eu calcular o limite e ver que o resultado deu 40, se a luz bater com um ângulo acima do limite, tipo bateu com 52, ela vai bater e vai voltar. Ela vai sofrer a reflexão interna total. Resumindo, meninos, olha, como que eu calculo o ângulo limite? Isso, como que a gente calcula o ângulo limite? Como calcular o ângulo limite? Mano, para ser o ângulo limite, a luz vai ter que bater e sair, eu forço ela a sair perpendicular à normal. É só eu ir lá na lei de Snell e ao invés de I, eu chamar esse ângulo aqui de L, tá? Tem perguntas aí no bate-papo, agora eu tô indo lá, tá? Agora eu tô lá no bate-papo, só terminar a linha de raciocínio aqui. Para mim achar esse ângulo limite, cara, o que eu vou fazer? Eu vou falar que a luz vai sair com 90, e aí esse ângulo aqui, esse R, cara, nós vamos chamar ele de 90 graus. E aí você usa a lei de Snell ou a lei de Snell. Não sei ou não ser, eis a questão, né? É um N igual 2 e um ângulo, que é o L, antes, e um N, no caso do ar, 1, e um ângulo 90 depois. Um N e um ângulo antes, um N e um ângulo depois. No lugar do N1, eu vou colocar o do plástico aqui. 2, chamo o ângulo de incidência de limite. Quando ela for para o material mais mole, eu coloco o N dele, nesse caso aqui o ar, 1. E aqui, cara, eu vou colocar ângulo de 90 graus. Você vai lembrar dos próprios de matemática, tá? Do Claudinho, né? Do Eric, que homens, hein? Cara, o seno de 90 graus, ele vale 1. Então, para quem não lembra, você responde no susto. Qual o seno de 90 graus? 1, pronto, acertou. Seno de 90 graus é 1. Então, aqui, quando for o ângulo limite, cara, eu vou colocar aqui, seno de 90 vai ser 1. Troquei por 1. Esse 1 multiplicando aqui não vai me ofender. Ah, eu peguei o bizu, então nos próximos eu vou ficar atento só com os N's. Esse 1 aqui é o N do ar, o mais mole, e esse 2 aqui é o N do plástico, o mais duro. Quando eu passar o 2 para lá dividindo, o seno do ângulo limite aqui vai ser meio. Meio, eu vou lá na tabela, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, assim. Eu procuro qual é o ângulo cujo seno é meio, e nesse caso, o meu ângulo limite aqui vai ser 30. Para esse cenário, o material mais duro sendo plástico e o mais mole sendo ar, o limite, a fronteira é 30. Qualquer raio de luz que tentar sair do plástico e ir para o ar, os que baterem com o ângulo abaixo de 30 vão sofrer refração. E os que baterem com o ângulo acima de 30, eles vão sofrer a reflexão interna total. Então, meninos, olha, se você tiver piscina em casa, chega na borda da piscina e olha. Dependendo do ângulo, você vê o fundo da piscina. Se tu viu o fundo da piscina, é porque a luz que saiu lá do fundo sofreu refração e chegou no seu olho. Agora, dependendo do ângulo que você olha, a superfície da água fica espelhada. Se está espelhada, é que de alguma maneira a luz bateu e voltou. Chega numa vidraça perto da sua casa aí, se tiver um vidro transparente, dependendo do ângulo que tu olha, você vê o que está atrás do vidro. Se você viu o que está atrás, é porque a luz atravessou o vidro. Eu tive refração. Agora, mesmo o vidro sendo transparente, dependendo do ângulo que você olha, você vê a sua imagem. Se você está vendo, é porque a luz bateu e voltou.
Então, quando a luz tentar ir do meio mais duro para o mais mole, eu não vou valer na minha alma que ela sempre vai sofrer refração, não, tá? Quando eu ver a luz indo do meio mais duro para o mais mole, eu tenho duas possibilidades. Ela pode sofrer refração ou ela pode sofrer reflexão. Como que eu vou saber o que vai acontecer? Eu vou lá rapidinho e calculo o ângulo limite. Quem não quiser decorar fórmulas, calcular o ângulo limite, é só ir lá na lei de Snell e forçar a luz a sair com o ângulo de 90. Quem quiser memorizar equações, calcular o seno do ângulo limite, no final das contas, foi só pegar o n menor e dividir do n maior. Deixa eu organizar as ideias para vocês, hein? Meninos, o Caio perguntou, professor, no ângulo limite ele tem fenômeno diferente ou ainda é refração? Ele é o limite, ele é a fronteira. Ele é o limite para mim saber se vai ter refração ou se vai ter reflexão, tá? É aleatório, Vini Boy, é aleatório se a luz vai sofrer refração ou reflexão? Cara, aí depende do ângulo que ela incide. Meninos, ó, a luz que vai atravessar esse copo, tem uma lâmpada aqui atrás, tá? Tem uma lâmpada. A luz que sai dessa lâmpada, nem todos os raios conseguem atravessar. Ela vai vir do ar, vai bater, não é assim? Atravessa o vidro, atravessa a água. Quando ela atravessar o vidro de lá, na outra parede, do outro lado, nem todos os raios vão atravessar. Alguns vão bater e vão voltar. Aí vai ter o que a gente chama de reflexão interna total. Eu vou dar um jeito de escurecer aqui e fazer aqui agora com vocês. Vamos só organizar aqui que é o ângulo limite. Vou só organizar aqui jogo rápido. Eu vou pegar um laser aqui, vai dar para você ver isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, cara, ângulo limite. Ângulo limite. Ângulo limite, ele vai servir como uma fronteira, tá? Como assim, professor? Não estou entendendo. Cara, quando eu vejo a luz tentar ir do meio mais duro, se eu vejo a luz tentar ir do material mais duro, e ele tenta ir para um material que é mais mole, eu tenho duas possibilidades. Quando eu vejo a luz tentar ir do meio mais duro para o mais mole, tipo, irmão, aqui é ar, e aí o N vale 1. Beleza, aí. Aí eu falo que aqui, por exemplo, é plástico, te garanto que aqui é plástico, e falo que o N está valendo raiz de 2. Aí, vou dar um exemplo para você, tá? Isso, falo que um é ar e o outro é plástico, tá? Aí eu coloco a luz tentando ir do plástico para o ar. A luz vem aqui, assim, a luz vai bater. O que vai acontecer com esse raio de luz? Eu não sei. Mano, eu não vou valer meu popô que a luz vai conseguir sair do plástico e entrar, cara, lá dentro do ar. Eu não sei o que vai acontecer. Tudo vai depender desse ângulo aqui, cara, tá? Quando a luz bater, ela vai formar um ângulo, um I. Eu vou supunhetar aqui que é um ângulo de 30 graus. Então, como que eu sei o que a luz vai fazer? Meninos, vamos lá, numa fibra ótica, por exemplo, você quer que a luz não escape da fibra. Quando a luz entra numa fibra óptica, ela não consegue sair pelas paredes laterais, porque engenhosamente a fibra óptica é construída para a luz sempre bater aqui nas paredes laterais com um ângulo maior do que o limite. Então, o que eu faço? Existe um ângulo chamado ângulo limite, que ele vai servir como uma fronteira. A primeira coisa que eu faço é ir lá rapidinho calcular ele. Usando a lei de Snell, é só eu forçar a luz a sair com 90. Ou, para os amantes das fórmulas, essa aqui compensa. O seno do ângulo limite é N sobre N. Isso, quando eu quero calcular o ângulo limite, eu calculo rapidão, tá? Eu vou pegar o N menor, eu pego o N menor do material mais mole e divido pelo N maior, que é o do material mais duro. Eu vou lá e divido rapidinho. Cara, essa conta aqui você faz ela no rascunho, tá? E por que que eu uso? Por que que eu uso o ângulo limite? Porque ele vai servir como uma fronteira. Eu vou lá, vejo qual é o ângulo que a luz bateu com a normal e comparo ele com o limite. Meninos, se o seu ângulo I, meninos, for menor do que o ângulo limite,
Mano, se esse ângulo aqui for menor do que o limite, aí eu aposto. Aí eu vou valer na minha alma que a luz vai sofrer o fenômeno de refração, tá? E se o ângulo for menor do que o limite, ele sofre refração. Agora, se o ângulo for maior do que o limite, meninos, olha, se o seu ângulo de incidência aí for maior do que o limite, aí a luz vai bater e vai voltar. Ela abre tanto a perna que ela bate e volta. Aí eu vou ter um fenômeno chamado de reflexão interna total. Então, meninos, quando a luz tenta ir do material mais duro para o material mais mole, nem sempre ela consegue sofrer refração. Cara, dá para você anotar esses três aqui no cantinho? Anota aí rapidinho. Só vou fechar uma persiana aqui que tá dando reflexo. Anota aí. Anota aí, anota aí, anota aí. Anota aí. A luz tenta ir do material mais duro para o material mais mole. Ela vai querer abrir a perninha. Vai querer abrir a perna. E aí tem duas possibilidades. Ela pode abrir a perna sofrendo refração, ou ela pode abrir a perninha sofrendo a reflexão interna total. Dúvidas aí? Dívidas? Decepções amorosas? Tranquilo, senhores? Isso, tranquilo? Alguma dúvida? Cara, é importante que você saiba calcular esse ângulo limite, tá? E a conta, cara, tem que ser feita de cabeça, tem que ser feita diretão. Cara, ainda tá dando reflexo aí, tem que fechar a outra aqui. Aí, agora, qual vai ser o fenômeno que vai rolar ali? Agora diminui um pouco o reflexo. Qual é o fenômeno que vai acontecer aqui? Alguém me responde. Ela vai bater e vai voltar? Ou ela vai bater e vai sair do plástico para o ar? Ela vai sofrer qual fenômeno ali? Reflexão ou refração? E aí, meninos? E aí, vai bater, vai voltar, vai bater, vai entrar? Ela vai sofrer reflexão ou refração? Cara, você tem que calcular o ângulo limite rapidinho, cara. Não pode demorar muito não, tá? Essa conta aqui, se possível, você tem que fazer ela de cabeça. Nisso, como é que eu calculo o seno do ângulo limite? Eu vou ter dois N's. Eu vou pegar o N menor, que é do ar, e vou dividir pelo N maior, no caso aqui o plástico, que é raiz de 2. Eu vou exorcizar o bagulho, multiplico pela raiz de 2 em cima e multiplico pela raiz de 2 embaixo. Então não é tão difícil assim eu ir lá e calcular o seno do ângulo limite. O seno do ângulo limite, cara, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Quando eu multiplico duas raízes iguais, o resultado é o cara que está lá dentro. Eu estou procurando um ângulo cujo seno vale raiz de 2 sobre 2. O ângulo cujo seno vale raiz de 2 sobre 2 é um ângulo de 45 graus. Então, 45 é a fronteira. Esse raio de luz bateu com 30. 30 é menor do que o limite. Então ele é menor do que o limite agora. Agora eu vou valer meu dólar, cara. Agora eu ponho o meu na reta, porque eu sei que esse ângulo é menor do que o limite. Então aqui eu vou apostar minhas fichas que a luz vai sofrer refração. Se esse ângulo fosse menor do que o limite, aí eu teria reflexão interna total. Ela ia bater e ia voltar. Se todo mundo entendeu para que funciona o ângulo limite? Cara, quando eu ligo esse laser aqui, ó, né? Cara, não deu para escurecer muito, mas tem um laser aqui, né, cara, tá? Ou seja, a luz que sai dele viaja em trajetória retilínea. Quando eu jogo ele aqui, cara, tá? Alguns raios conseguem... Cara, não tá muito escuro, mas dá mais ou menos para ver o laser atravessando ali dentro, tá? Vou tentar fazer meio perto. Agora, dependendo do ângulo que eu jogo, a luz bate e volta. Mas dependendo do ângulo que eu jogar aqui, cara, tinha que estar muito mais escuro, né? Deixa eu tentar apagar essa luz aqui. Dependendo do ângulo que eu jogo, a luz do laser consegue atravessar ele, tá? E dependendo do ângulo que eu jogo aqui, ela bate na superfície aqui e volta. Ela sofre a reflexão interna total. Tinha que ser à noite para ficar melhor. Mas dá para fazer, galera. Se tiver um laserzinho aí, tá?
ou vai para um canto escuro. Cara, quando eu jogo o laser aqui, dependendo do ângulo, eu vejo ele atravessar o vidro. Dependendo do ângulo que eu jogo aqui, ele entra no vidro, entra na água. Quando ele tenta sair da água e ir para o ar, ele vai bater e vai voltar. Mas não deu, Caio. Tá muito claro aqui. Tá muito claro. Deixa eu desligar as luzes aqui. Acho que vai dar certo. Peraí, vamos tentar aqui. Tá muito claro aqui dentro. Mas, cara, o que acontece é o seguinte, cara, tá? Dependendo do ângulo que eu jogo a luz, você vê o laser conseguir atravessar. Olha lá, aqui no quadro. Se ele bateu lá na outra ponta, tá? Mas, ó, dá para ver iluminado ali? Se tá iluminado, cara, se tá iluminado é porque a luz atravessou ele. Tem um ângulo que eu jogo aqui, cara, que a luz bate lá nele, ela bate e ricocheia aqui dentro. Nem todos os raios de luz estão conseguindo, cara, atravessar aqui. Tem luz batendo aqui e voltando. Mas vamos lá, galera, seguindo aí, segue o baile. Então, para que serve o ângulo limite, cara? Para que serve o ângulo limite? Ele vai servir como uma fronteira. Nos próximos, eu vou ter que calcular ele rapidinho. Se possível, de cabeça. Eu estou vendo a luz querer sair do plástico e ir para o ar. Eu pego o N menor e divido pelo N maior. E aí eu descubro o seno do ângulo limite. Descobrir o seno do ângulo limite, se for um ângulo notável, você sabe qual é o valor dele. Para meio, o ângulo é 30. Se não for um ângulo notável, ele vai te dar uma tabela. Aí você usa ele como uma referência. Cara, aqui na animação, a luz está tentando ir. Parou, peraí. Parou. Ela está indo do ar, da água para o ar, né? E aí, galera, depois do ângulo limite, os raios que batem com um ângulo maior, eles vão bater e vão voltar. Então, o que a gente tem, cara? Vou tentar parar aqui um pouquinho rapidinho, tá? Ó, vidro, ar. A luz está saindo do vidro e está indo para o ar. Está indo do mais duro para o mais mole. Os raios que baterem abaixo do ângulo limite vão bater e vão sair. Vão sofrer refração. Ó, refração. Agora aqui, esse raio saiu bem rente, né? A linha de separação. Aqui, se eu te perguntar o que aconteceu, eu estou te colocando uma sinuca de bico. Tipo aqui, cara, ó. Aqui no azul é o Brasil, no branco é o Paraguai. Então, eu vou colocar o laserzinho aqui, o laser está no Brasil, azul. Agora o laser foi para o Paraguai. Se eu colocar o laser em cima da linha, aí nós vamos ter uma crise existencial. Porque em cima da linha eu estou na fronteira. Eu posso interpretar que eu estou ou no Paraguai, ou no Brasil, ou nos dois ao mesmo tempo, que é a fronteira. Então, quando a luz entrar com certo ângulo, que a gente chama de limite, ele vai servir como uma fronteira. Por quê? Porque antes desse ângulo, eu vi a luz sofrer refração, e depois desse ângulo, o que a luz vai fazer? Depois desse ângulo, ela vai bater e vai voltar. Então, quando a luz tentar ir do meio mais duro para o mais mole, eu posso ter refração ou eu posso ter a reflexão interna total. Para mim saber o que vai acontecer, é só ir lá e calcular o ângulo limite. O seno do ângulo limite é o N menor sobre o N maior. Cara, isso é muito utilizado em fibras ópticas. O que é uma fibra óptica? É uma forma engenhosa de você canalizar a luz. Cara, a fibra óptica ela é feita de plástico, são polímeros. Você tem um núcleo da fibra óptica, que é um plástico mais duro. E você tem a casca dela, que é um plástico mais mole. Então, fibra óptica, parceiro, ó, tá? É uma forma engenhosa de você canalizar a luz. Tá? Como é que você faz isso? Mas você vai ser engenhoso, você vai ser criativo. Meninos, olha, segundo lance que o Enem já cobrou é você entender o funcionamento de uma fibra ótica ou óptica. Tem livro que usa o termo ótica, tem livro que usa o termo óptica, tá? Dá na mesma. Cara, como é que funciona a parada em uma fibra óptica? Primeiro, a fibra óptica, ela é um polímero. O polímero é plástico, não é assim? Só que, cara, nesse cara aqui eu tenho vários plásticos. O que acontece aqui na fibra óptica, eu vou ter o núcleo, tá? E o núcleo dessa fibra, ele é um plástico, um polímero, que tem que ser mais duro, tá? Beleza?
E aqui, cara, essa fibra ótica aqui, ela vai ter o que a gente vai chamar de casca. Mas, ó, vou dar uma pintada aqui. Na realidade, são várias camadas. A casca da fibra, ela tem que ser um plástico mais mole. Tá? Por quê? Qual que é o objetivo disso aqui, meninos? O objetivo da fibra ótica é usar a luz para o quê? Para transportar informação. Vamos fazer um código binário, né? Cara, se eu piscar isso aqui uma vez, piscou uma vez. Uma vez é 0, 2 vezes, tchuc, 1. Então, toda vez que você vê uma piscada, você anota 0. Então, aqui, ó, 0, assim, tchuc, 1. 0, 1. Então, conforme ele vai piscando, 0, 1, tá? Uma piscada é 0, 2 piscadas é 1. A gente monta um código Morse. Eu vou fazer. Cada pancadinha que você escuta, você anota um 0. Cada 2, você anota um 1. E para quem trabalha com computação, 01, 01, 01, você monta o quê? Você monta um código binário. Mano, você acha que a minha imagem, a minha voz, como é que ela chega aí na sua casa? O que chega na sua casa são dados, são informações. Chegam dados, informações, tá? Se for um código binário, é um monte de números. 01, 01, 01, 000001, tá? E você transforma isso daí em arquivos. Tá, na fibra ótica, eu vou colocando engenhosamente na casca plásticos cada vez mais mole. Tem fibra, cara, que você coloca dezenas de plásticos. Um mole, um mais mole, tá? Tem fibras que você chega a colocar centenas de camadas, de cascas, uma mais mole do que a outra. Qual é o objetivo disso aqui? A luz vai bater aqui, ó. Sim, vai entrar. Ela entra na fibra e aí acabou, parceiro. Ela só sai do outro lado. Por quê? Porque quando ela bater na casca, na parede lateral, ela sempre vai bater com um ângulo maior do que o limite. E são várias cascas, às vezes dezenas, às vezes centenas dela. E, cara, o engenheiro força a luz na parede lateral sempre bater acima do ângulo limite. Então, ela vai ricochetear aqui dentro e só vai sair lá na outra ponta. Então, numa fibra ótica, você tem uma forma criativa de canalizar a luz. Tu joga a luz lá dentro da fibra, que é nada mais, nada menos do que um plástico, e você sempre vai forçar a luz a bater nas paredes laterais com um ângulo superior ao ângulo limite. Por quê? Porque se ela bate com um ângulo maior do que o limite, mesmo o plástico sendo transparente, ela vai abrir tanto a perna que vai voltar aqui para dentro de novo. Resumindo, vamos lá no slide que fica melhor para você entender. Então, meninas, na fibra óptica, tá? A luz, ela bate nas paredes laterais da fibra, sempre com um ângulo superior, maior do que o ângulo limite. Mas olha, esse desenho aqui dá para você ver bem, tá? A luz entrou, aí quando ela tentar sair, ó, vai bater e vai voltar. Bateu, voltou. Ela não sai desse núcleo. Na prática, meninos, olha, na prática, essa parte branca aqui são às vezes dezenas, às vezes centenas de plásticos, um mais mole do que o outro. Você vai fazendo camadas com plásticos cada vez mais moles, menos refringentes, de tal forma, cara, que pelas paredes laterais de uma fibra, a luz não consegue sair. Ou seja, meninos, eu jogo luz na ponta lá do cabo óptico, eu tenho certeza que se esse cabo não quebrar, a luz só sai na outra ponta. Quem tem internet via fibra óptica, meninos, é assim que a informação está chegando lá no seu modem, através de luz, meninos. Parece loucura, mas é. Quem tem transmissão com fibra óptica, se na sua casa, o seu modem, dá uma olhadinha lá. Se chega nele por fibra óptica, mano, se o seu pai comprou um pacote de 100 megas, lá no seu modem, se você for lá pertinho do modem, tem que chegar aos 100 megas. Agora, se na sua casa a internet chega por via cabo metálico, aí, cara, tá? Se você contrata um pacote de 100 megas, por lei, as operadoras podem te entregar até 40% disso. Então, você comprou 100, cara, você comprou 100, pode ir lá pertinho do modem fazer o speed teste, que vai dar por volta de 40% disso. Você está pagando 100 para usar 40. Ou seja, numa internet que tem cabo metálico, a informação ela é levada para você através do movimento de cargas elétricas, de elétrons no fio.
E isso daí, cara, ele fica sujeito ao que a gente chama de interferência eletromagnética. Na fibra óptica, não. Na fibra óptica, a informação é levada através da luz, tá? Então, a fibra óptica ela tem duas vantagens. Primeiro, ela não sofre interferência, tá? E numa fibra óptica, também você não tem como, tipo, pegar o cabo aqui e fazer uma araponga, né? Interceptar a informação. A fibra óptica, ela te dá essas duas vantagens aí. Meninos, voltando aqui. Vamos que nós temos 7 minutinhos aí para encerrar. Primeiro, vamos lá, vou dar um repeteco, você tem que dar um ok aí para a gente continuar. Você entendeu que quando a luz tentar ir do meio mais duro para o meio mais mole, você tem duas possibilidades. Você entende que a luz pode sofrer ou refração ou reflexão. Ok? Dá um ok, meninos, dá um ok. Quando a luz tentar ir do meio mais duro para o mais mole, você não vai falar o que ela faz de cara, não. Se eu ver a luz tentar ir do meio mais duro para o mais mole, eu tenho duas possibilidades. Aí eu vou com calma. Eu sei que existem duas possibilidades. Pode ter refração ou reflexão. O que eu vou fazer? Eu vou lá e rapidamente calculo o ângulo limite. Eu vou calcular o ângulo limite e calcular ele é facinho, galera. O seno do ângulo limite é pegar o n menor e dividir pelo n maior. Quando eu fizer a divisão, aí sim, eu fico tranquilo, porque eu sei qual é a fronteira. Se eu ver a luz bater com o ângulo abaixo do limite, eu falo que ela sofre refração. Se eu ver a luz bater com o ângulo acima, maior do que o ângulo limite, aí eu vou falar que ela sofre reflexão interna total. Tranquilo? Será que tá tranquilo mesmo, hein? Deixa eu colocar um exemplo, então, para vocês aqui. Vamos lá. Quando o Enem cobrou o ângulo limite, foi com cálculo. Então, toma cuidado, hein? Quando o Enem cobrou o ângulo limite, foi com cálculo, foi com conta. Eles vão colocar um exemplo rapidinho. E o Enem foi meio que carrasco. Porque no Enem, galera, ele misturou geometria com física. O Enem é o seguinte, cara, ele te dava um prisma de vidro, tá aqui, tchum, tá? Colocava aqui o ângulo de 90, colocava aqui embaixo um ângulo de 60 graus, tá? Ele te falava que isso aqui era vidro, e falava que o N do vidro é 2. Falava que isso é ar, e falava que o N do ar é 1. E aí o Enem, cara, colocava a luz entrando assim, ó. Tá? A luz entrava aqui e daqui para frente o Enem fazia um monte de afirmações. Galera, ó, vou chamar essa face aqui de A, essa face aqui de B e aqui C de orifício anal. Primeira afirmação, verdade ou mentira? A luz é refletida na face AB? Verdade ou mentira? Eu estou fazendo uma afirmação. Você vai me dizer se é verdade ou se é mentira. A luz é refletida na face AB? Verdade ou fake news? Era a primeira afirmação que o Enem fazia. Alguém fala. A luz é refletida na face AB. Verdade ou mentira? A luz é refletida na face AB? Não, Vini. Vini, é fake news, cara. Ó, quando a luz entra junto com a normal e volta aqui, junto com a normal, ela não desvia. Ela vai bater, vai entrar. Bateu, entrou. Aqui teve refração. Na face AB do vidro, a luz bateu e entrou, refração. Então, eu não tive reflexão na face AB. Eu tive o quê? Uma refração. E aí, agora, cara, tá? Eu te pergunto, o que acontece na face AC? No Enem tinha uma opção afirmando que na face AC ia rolar reflexão e tinha uma afirmativa dizendo lá no Enem que na face AC ia rolar refração. Se você for um pouquinho esperto, quando a luz bater aqui, ou ela vai bater e vai sair, ou ela vai bater e vai voltar. Tinha duas opções do Enem, que uma era o contrário da outra. Tinha que ser uma dessas. O que acontece na luz aqui? Galera, vou fazer a pergunta para você, hein? O que vai acontecer na face AC? Vai rolar refração ou reflexão? E aí, alguém dá um chute, hein?
Ó, o que rola, o que ocorre, meninos, na face AC. Nessa parede de vidro aqui, o que vai acontecer? E a rocha aí, meninos? A rocha, nós temos 2 minutinhos aí. Vocês têm que dar uma descansada, que tem a próxima aula agora, né? Bora, meninos, aí, olha. Ninguém mais... Ó, o Felipe tá falando que é reflexão. Vocês concordam com ele? O Felipeira tá falando em reflexão. Eu estou vendo a luz passar de um material mais duro para um mais mole. Mas eu não sei, eu tenho que ir lá e, cara, descobrir 2 coisas. Com matemática, matemática, descobrir qual é o ângulo I. Tá? E com física, descobrir qual é o ângulo limite. Porque aí eu vou comparar os dois. Eu comparo o ângulo I com o ângulo limite. Se o I for maior que o limite, eu vou falar que ela bate e volta, reflexão. Se o I for menor do que o limite, eu falo que ela faz refração. Ela bate e volta para o ar de novo. Para calcular o ângulo limite, a física seria o caminho fácil. Ó, o chatinho aqui vai ser a matemática, que muita gente... Cara, uma parte difícil da matemática é tu contabilizar ângulo. O seno do ângulo limite aqui é rapidinho, já até fizemos. Eu pego o N menor e divido pelo N maior. Então, é 1 sobre 2. Estou procurando um ângulo cujo seno é meio. Para o ângulo ser, né, ter o seno de meio, o ângulo é 30. Então, o limite é 30. Agora, com matemática, como é que você descobre o ângulo de incidência? Galera, ó, a rocha aí, hein? Cara, eu vou ver o ângulo que a luz faz, vou pensar na reta. Tá? Essa reta aqui, ela não forma 90 graus à toa, não, bacana, né? Essa reta que forma 90 graus é chamada de normal. Uau, pega no meu pé, assim. O ângulo de incidência, meninos, o ângulo de incidência não é esse ângulo aqui, não. O ângulo de incidência é o ângulo da luz com a normal. Esse é o ângulo I. Meninos, olha, aqui tá de boaça, né? Aqui tá de boaça, por quê, senhores? Ó, não sei o nome desse trem, não, tá? Ó, horizontal, horizontal. Diagonal, a horizontal com a diagonal forma 60. Então, a matemática te garante que esse ângulo aqui vale 60. Então, produção, esse ângulo aqui é 60 e esse ângulo aqui vale quanto? 60. Para inteirar 90 graus, mano, seu ângulo I, meninos, olha, 60 para dar 90, seu ângulo I vai sofrer o quê? Vai ter um valor de 30 graus, não é assim? Mano, o que está acontecendo com o seu ângulo, hein? O seu ângulo ele é igualzinho ao ângulo limite, não é assim? Então, o que vai acontecer na face AC? A luz vai sair, e se fosse menor do que o limite, ela ia sofrer refração. Se fosse, meninos, maior do que o limite, ela ia bater e voltar. E quando ela entra junto com o limite, ela vai sair rente à linha de separação. Ela vai vir igualzinho, sair aqui, tá? Rente à linha de separação. Então, a resposta aqui, meninos, tá? Nesse caso, com esses valores que eu coloquei, é que quando a luz bate junto com o limite, ela sai junto da fronteira. Mas, ó, estamos finalizando aqui. Deixa eu abrir os áudios de vocês aí. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Meninos, olha, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Meninos, dá um toque. Dúvidas aí? Cara, semana que vem a gente está quase finalizando essa parte de refração, hein? Então, quem tiver alguma dúvida, dá um toque. Não, ninguém? Tudo tranquilo? Então, meninos, olha, então vamos encerrar aqui. Meninos, aqui ficou abstrato. Ela saiu junto com a superfície, né? Saiu junto com a linha de fronteira, né? Eu posso interpretar que ela está no vidro, também posso interpretar que está no ar. Ou posso interpretar que está nos dois ao mesmo tempo. Ela sai junto à fronteira. O que pega em exercício é que se esse cara for menor, você fala que é refração. Se esse cara for maior do que o limite, você fala que vai rolar o quê? A reflexão. E se for igual? Aí ele sai junto à linha de separação. Vamos finalizar então, meninos? Vamos finalizar então? Então vamos finalizar. Senhores, então tá aí. Vocês têm um descansozinho aí, né? Vamos dar um tempinho para o pessoal se organizar, que tem a próxima aula agora. Até mais, hein, senhores? Tchau, tchau.